E aí, pessoal, bom dia. Já estamos aqui esperando nossa convidada chegar. Vou esperar vocês ir chegando aqui. E aí, Carol, seja bem-vinda. Tô vendo aqui já chegando o povo. Já mandei o convite aqui para Carol. Além. Ê! Bom dia! Bom dia, que maravilha, que bênção. Carol, tô Que aqui bom muito estar feliz. aqui. Que bom receber você aqui na nossa página, viu? Me sinto muito honrado porque você aceitou o nosso convite e estamos numa semana muito especial com convidados especiais como você é, viu? Que Enquanto o bom. pessoal vai chegando aqui, eu vou mandar para os meus contatos. E quem está chegando também, eu já peço que clica no aviãozinho aqui, manda para a tua lista de contatos toda, porque eu sei que vai ser uma live muito relevante, conteúdo de muita importância aí para o nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre relacionamentos à luz do enneagrama, com uma especialista na área, que eu aprendi muito e aprendo com ela, e fiz questão de chamá-la para estar com vocês aqui, para que vocês possam beber dessa mesma fonte, possam receber palavras sábias, orientação, para a gente poder conduzir cada dia melhor as nossas vidas. Eu estou mandando agora aqui, já mandei para algumas pessoas. Eu sei que esse horário pela manhã é um horário diferente, a gente não costuma fazer lives nesse horário, mas eu quis muito me adequar ao horário de cada convidado meu, e eu sei que você, Carol, tem uma agenda, já tem suas ocupações também, e a gente tem essa alegria de receber você. Para apresentar a Carol para as pessoas, a Carolina, ela é professora universitária, é trainer, especialista em Enneagrama, foi uma das minhas orientadoras quando eu participei da minha primeira formação de Enneagrama, foi com a Carol. E eu sempre falo que cada formação na minha vida tem uma importância, veio marcar uma fase, e o Enneagrama veio assim como algo de Deus para a minha vida, porque de verdade eu comecei a me compreender, eu comecei a olhar para as minhas vulnerabilidades, mas também para a minha luz, como a gente trabalha a luz e a sombra. Comecei a compreender a minha personalidade, o meu tipo, entender o potencial que eu tinha e como eu poderia administrar também as minhas dificuldades, os meus... não posso nem falar que é defeito, mas aquilo que no meu perfil comportamental era um desafio para mim. E foi um final de semana transformador, trouxe para a minha vida profissional muitos ganhos, para a minha vida como pai, como esposo, como filho. E quando eu pensei nessa semana aqui, o seu nome foi um dos primeiros nomes que eu coloquei na minha lista para entrar em contato com você. Não sabia se seria possível, devido às suas ocupações também, mas quando você confirmou, eu fiquei tão feliz de poder te apresentar aqui para os meus clientes, para os meus amigos. Quem está chegando aqui agora no Instituto Agi e não me conhece ainda, eu sou a Agilimar Martins, trabalhamos aqui no Cariri com treinamento e desenvolvimento. Já tenho há 15 anos esse trabalho de acompanhar pessoas e estamos agora aqui fazendo um trabalho muito forte de acompanhamento online, porque a gente está se adequando a esse novo modelo, né, Carol? Para poder receber as pessoas mesmo em casa. E aí preparamos essa semana com o tema Vamos falar de relacionamento, porque nas empresas que eu tenho acompanhado, essa demanda de relacionamento é muito grande. É a demanda maior que eu recebo. E eu sempre tratei muito do empresarial, mas a vida me encaminhou para falar do relacionamento, para olhar para as pessoas. E eu já vou passar para você a palavra, Carol, para que você possa também já saudar as pessoas que estão aqui, tá? Angelima, é um prazer estar aqui, né? Eu tenho visto o seu trabalho, né? Você é estrela que brilha aí no Cariri, né? Você é Ai, uma que pessoa bom. que mergulha no conhecimento, né? Assim como você aplica na sua vida, né? Tanto como pai, né? Como cristão, como profissional, né? Você também, né? Compartilha esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, é um prazer também estar aqui, ainda mais falando de algo tão bacana, né? Não é? Que é Enneagrama.
É que é uma coisa que eu sou apaixonada, né? E relacionamentos também. Pois é, e aí quando a gente pensou de trabalhar o tema relacionamento, me veio muito assim na minha mente o quanto que eu comecei a melhorar o meu relacionamento depois que eu conheci o Eneagrama. Porque de verdade, para as pessoas que não estão, que não conhecem ainda o Eneagrama, vocês vão compreender na fala de Carol e depois que você puder fazer parte das formações, o quanto a gente conhecer a nossa personalidade, os nossos tipos, vai nos facilitar a relação com a outra pessoa. Hoje eu escrevi um texto, porque todos os dias aqui na série vai ser uma live e um texto. E no texto, ontem eu falei sobre perdão, no texto de ontem, sobre o auto-perdão. E hoje eu já coloquei sobre o autoconhecimento e o amor próprio. Porque quando de verdade eu me conheço, eu me aceito, eu me amo, fica mais fácil encontrar o caminho do amor para o outro, o caminho de entender a complexidade que é uma relação, seja com um amigo, com uma relação conjugal, com os filhos, no trabalho. Esse tema relacionamento ele é muito aberto, né? Eu já queria começar lhe fazendo uma pergunta. Eu anotei algumas coisas aqui no meu caderninho e eu queria lhe perguntar, na sua opinião, de anos como especialista nessa área, as pessoas que você acompanha, o quanto que esse autoconhecimento de verdade é essa porta para um casamento, uma relação conjugal feliz e plena. Queria ouvir as suas palavras. Certo. Antes de começar, né, para falar de autoconhecimento, eu vou só conceituar brevemente o que seria o Eneagrama, Perfeito. né? Porque talvez nós tenhamos no nosso público pessoas que conheçam, mas também pessoas que ainda não conheçam. Então, para quem não conhece, né, o Eneagrama, ele é um mapa psicoespiritual da personalidade humana, que tem pelo menos 4.500 anos de existência. Né? Inclusive, alguns estudiosos, a Gilimar acredita que o Eneagrama ele não foi descoberto, se não foi criado. Ele foi desvelado, né, como um mapa sagrado para ajudar os indivíduos, né, que se interessem por esse tema a encontrarem caminhos menos dolorosos, né, caminhos mais amorosos, de se conhecerem melhor, entender os seus mecanismos de defesas e assim talvez ter uma vida mais consciente, né? Então, o Eneagrama, ele é esse mapazinho, né? Que é um gráfico de 9 pontos, em que cada um desses pontos significa uma personalidade, né? Então, são 9. Então, são 3, né? Só 4.500 anos, né? São 3. Então, nós temos 3 pessoas, 3 personalidades em cada centro de inteligência, né? Nós temos as pessoas do centro físico, que é o número 891, que são mais movidas pela ação, pela raiva. Nós temos os tipos 2, 3 e 4, que é um pouco familiar para a gente, né? Não é, Carol? Ai, ai. E a turma do coraçãozinho, né? Que é o pessoal que gosta de se relacionar, o pessoal que se importa muito, né? Que tem a questão da empatia, né? Que quando chega numa empresa, quer, né? Quando chega no relacionamento também, tem a questão do sentimento de se conectar e também, às vezes, de se sentir rejeitado. Então, essa dualidade. E, por fim, os mentais, né? Que é o 7, o 6 e o 5, que são pessoas mais introspectas, mais, né, que são mais voltadas para a razão. Então, Agilimar, esse conhecimento é essencial, por quê? Porque a partir do momento em que você entende se você tem o predomínio da raiva, ou tem o predomínio da questão da tristeza ou vergonha, que é dos emocionais, ou tem a questão do predomínio do medo, que é um sentimento do centro mental, você vai compreender que, às vezes, né, uma coisa que te incomoda no outro não é do outro. No fundo, é uma projeção de algo dentro de você que você não compreende. Então, por isso que o autoconhecimento, ele evita os conflitos. Verdade. E aí a gente passa também a perceber que a outra pessoa tem certos comportamentos que ela não deseja ter, ou que, na verdade, ela não os tem para nos afetar e nem para afetar ninguém.
é apenas o modo de viver, é o olhar que ela tem, e é o que ela consegue fazer. E com essa compreensão, a gente consegue tratar as pessoas com mais leveza, com menos julgamento. Na sua formação do Eneagrama, eu lembro muito da primeira página da apostila, que tem as 10 leis do autoconhecimento, e aquelas 10 leis, a gente não tem nem como escolher uma, porque todas as 10 elas são muito necessárias. E ela fala muito sobre esse olhar primeiro para mim, para me aceitar, para me amar, para que eu consiga me entender, compreender as minhas limitações enquanto humano, não fazer ideias de perfeição para as pessoas. Quando eu entro num relacionamento com essa ideia de perfeição, buscando perfeição no outro, com certeza eu vou ter muitos problemas, porque nós não somos perfeitos, não vamos encontrar pessoas perfeitas, vamos aprender com o outro, vamos crescer na vulnerabilidade do outro, vamos aprender a perdoá-lo. E assim, o autoconhecimento, para mim, ele foi uma porta que se abriu para a minha prosperidade. Porque, de fato, eu vivi anos em uma outra carreira profissional. Na verdade, financeiramente, eu me considerava muito bem, mas não me considerava próspero como pessoa. E quando eu comecei a descoberta do coach, do eneagrama, da inteligência emocional, a primeira mudança que veio primeiro na minha família, internamente, com meus filhos, com a minha família, com a minha esposa, depois veio para a minha vida, para o meu propósito. Então, quando você está falando aí sobre esses 9 tipos, e a gente vai olhando, você falou sobre nós, né? Do 3 ali, que fica com as asas no 2 e no 4, e as flechas para o 6 e para o 9. Então, a gente consegue perceber que nós temos um pouco de cada outro tipo na gente. E aí, você falando, eu concordo. Um comportamento que você vê no outro, que você às vezes não concorda, é um reflexo, uma projeção daquilo que está na sua sombra e você ou não conhece ou não aceitou ainda, né? Isso, o eneagrama, eles são 3 leis, né? No caso, por conta dos seus, que é a geometria sagrada. É o círculo, que é a lei do 1, que no fundo nós temos um pouco de cada personalidade dentro da gente, Sim. mas tem uma delas que predomina e que normalmente nos torna refém, que é o nosso eneatipo, né? Mas como você falou, nós temos as asas e temos também as flechas, que são caminhos de crescimento, em que a gente acessa para nos tornarmos mais plenos e mais inteiros. Temos também a Gelimar, a lei do 3, né, que é formada pelo triângulo do eneagrama. Isso, o triângulo que, como você também falou, são os múltiplos de 3, que é o 3, que é o centro da emoção, o 6, o centro da razão, e o 9, o centro do físico. Então, significa, né, a questão da Trindade, da Santíssima Trindade, que tudo tem o início, o meio e E o fim. e também a questão, né, quando eu me conheço, eu conheço melhor o outro e eu me torno mais inteiro. Então, também essa lei do 3 nas relações. E, por fim, a outra lei, que é a lei do 7, que é formado pela hexade do eneagrama, né, que é 1, 4, 2, 7, 5, 8, que significa a lei das oitavas, ou os processos de evolução, que são os processos que nós fazemos, né, quando estamos numa caminhada de individuação, de nos libertarmos da questão do ego que nos aprisiona. Sim. E começarmos a acessar a nossa divindade interior, né, que é essa nossa centelha divina, que é a nossa essência, e que todos nós temos. Só que o mundo moderno, ele nos ensina, muitas vezes, a vestir máscaras. E essas máscaras nos distanciam de quem realmente nós somos. Pois E é. forma uma pessoa que nós não somos. Que nós não somos. E quanto mais a gente fugir da nossa essência, menos feliz nós somos. Mais insatisfeitos nós nos tornamos. E sempre buscando em coisas, em lugares, em pessoas, se completar. E quando de verdade você consegue olhar para você, para essa essência, se entender, você vai encontrar um tesouro que está guardado aí, tão bonito, que o Criador te deu, cheio de possibilidades, cheio de capacidades. Eu conheço pessoas que são brilhantes e elas não sabem que são.
elas são fantásticas, têm um potencial enorme e têm todas as oportunidades, mas só porque falta trabalhar o autoconhecimento, elas vivem uma vida limitada, primeiro emocional, e depois nos relacionamentos, na vida profissional, porque não acessaram esse poder interior que o autoconhecimento nos dá. E isso é bonito saber, porque é a gente olhar para as pessoas e saber que cada uma tem o seu próprio poder. Que cada pessoa tem essa caixinha de tesouro guardada nela e tem potencial para utilizar. Você usar o seu poder não vai invalidar o poder do outro. Você potencializar quem você é não vai diminuir o outro. Isso é muito bonito. E dentro do relacionamento, principalmente, porque, Carol, a gente está numa sociedade dessa ascensão profissional também da mulher, né? Cada vez mais a mulher se colocando, ocupando lugares. E eu tenho percebido, nas pessoas que eu acompanho no processo individual, nos relacionamentos, que esse é um desafio muito presente ainda, o homem e a mulher conseguir equilibrar esses papéis sociais e essa ascensão da mulher, e o homem entender que não existe competição, a mulher também entender que dentro dos dois no relacionamento não estão competindo para ver quem é melhor e quem brilha mais. Eles estão, na verdade, construindo algo juntos para serem felizes e se completar. E eu queria também que você colocasse um pouco sobre isso, porque tem alguns dos eneatipos que têm muito presente esse desejo de se destacar, né? De ser visto, de ser aplaudido, de ter sucesso. Eu falo porque eu estou nesse daí, viu? Nós estamos nesse aí, né? E aí eu sei que dentro de um relacionamento, isso pode ser um desafio, quando você tem alguém muito parecido com você. Claro que eu estava estudando e a gente percebe que raramente você vai ser atraído por alguém muito igual, né? Exemplo, um 3 eu acho que é até difícil ele ser atraído por outro 3. Claro que não tem regra para o amor, isso pode acontecer. Mas é mais comum que você vá ser atraído pelo tipo oposto. Mas quando acontece isso, Carol, assim, qual é a dica que você dá para as pessoas que estão aqui, por exemplo, que não têm ainda esse conhecimento tão aprofundado do Eneagrama, mas que com o que você está dizendo já podem começar a ter um outro olhar para o relacionamento delas em relação a essa competição, os papéis sociais dos dois? Excelente pergunta, né? Uma pergunta muito bacana. Antes de eu respondê-la, eu lembrei de 3 coisas importantes dentro da tua fala, né? A primeira, né, a evolução, ela só acontece quando você trabalha também a lei do 3, Agilimar. Primeiro, é a questão da tua espiritualidade, né? Você precisa, independente do caminho religioso, você precisa ter um caminho de espiritualidade para você tornar-se alguém melhor. E é bom você falar isso, ó, independente do caminho religioso, porque eu falo muito assim nos treinamentos. Gente, espiritualidade é maior do que a religião. E tem pessoas que não conseguem entender isso. Elas acham que a espiritualidade é a religião. E, gente, não é. De fato, a nossa religião, ela é uma ferramenta para nos aproximar e manifestar os nossos frutos do que nós já construímos na nossa espiritualidade. Então, de verdade, se eu sou uma pessoa religiosa, eu vou estar no ambiente religioso manifestando os comportamentos que os outros religiosos têm. Mas se eu sou uma pessoa espiritual, independente do ambiente que eu estou manifestando a minha espiritualidade. Continua, Carol. Perfeito, né? Porque você gosta desse tema, eu sei. Gosto. Então, vamos lá, gente. Espiritualidade não é o que você faz fora, é o que você faz dentro de você. Então, a lei do 3 é o quê? Espiritualidade, a psique, né? Às vezes tem um mestre que te ajuda a nível cognitivo espiritual para você lidar com os seus defeitos psicológicos, que é o orgulho, a ira, a inveja, enfim, o Eneagrama fala disso. E o terceiro, né, é a espiritualidade, a psique, né? E o outro é o equilíbrio, né? Razão e emoção. O quanto você consegue equilibrar, tá? O segundo que eu tenho a falar também, dentro do que você trouxe, né, a questão de, né, você utilizar esse mapa para poder entender quem você era e quem você se tornou, tá? E terceiro, respondendo à questão dos relacionamentos, existem signos
que têm uma energia muito masculina, É né? Que a verdade. gente chama, é uma energia muito yang. Por exemplo, o Sim, tipo 3. O tipo 3 ele é uma pessoa muito movida para a ação, para a realização, né? Então, ele é voltado para metas e resultados. Isso, verdade. quer queira ou quer não queira, utiliza muito uma energia yang, muito masculina. Existem signos que são mais, como é signos, né? No caso, eneatipos, que são mais empáticos, mais dóceis e mais emocionais, como o 9, que ele é mediador, e o 2, que ele é o doador do Enneagrama. Então, quer queira ou quer não queira, são mais yin, uma energia mais feminina. Feminina. Independente, né? Então, assim, para as relações, normalmente, você tem uma tendência a ser atraído por alguém que complementa a sua personalidade, né? A questão da complementariedade. Porque Sim, ou você desenvolve em si um equilíbrio de ter as duas polaridades, e essa é a questão, né, de um processo de individuação, ou você tem um companheiro ou uma companheira que tem essas habilidades complementares que você não tem. Por isso que dizem que os opostos se atraem. se atrai. Mas, ao mesmo tempo, veja que desafio, Angelimar. Ao mesmo Sim, tempo que você é atraído pelo outro que tem habilidades complementares, se você não tiver um grau de amadurecimento, vai ter muitos conflitos. Porque você vai concordo. ver no outro coisas que você não tem dentro de você. Então, veja só, é uma linha muito sutil. Eu E vou me sabe que atrair por alguém. E sabe o que acontece muito que eu escuto nas sessões de coach de casais? Faço a sessão com um, depois com o outro, e o que eu escuto muito é a cobrança que a gente sempre tem, olhar para o outro e querer que ele tenha o que a gente tem também. Mesmo sabendo que nós somos atraídos pelo oposto, pelo que se completa, mas, por exemplo, uma pessoa que é assim, mais decidida, mais focada em resultado, ela tende a estar num relacionamento com alguém mais passivo e que acompanha mais o ritmo dela. Mas às vezes ela se incomoda com isso. Ela fala assim: por que é que você é tão lento? Por que é que você não se coloca, não se posiciona, não decide? Vamos, fica só comigo. Tá pesado para mim. E eu fico imaginando assim, mas isso foi a beleza da relação de vocês. Foi esse equilíbrio, essas duas energias que você colocou aí, masculina e feminina. Então, se o outro fosse você, você não suportava viver com ele também. Não é, Carol? Que massa! Permanece na tua fala que tá massa. Perfeito. Gilimar, tem uma pessoa, o Michael, Sim, né, que falou sobre, ele é meu aluno, né, um querido amigo, né, sim. também é dos emocionais, ele falou de relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos normalmente são pessoas que têm um nível de consciência mais baixo ou Sim. estão mais vulneráveis, que tendem a projetar no outro, normalmente pessoas mais firmes, né? Digamos, uma manifestação que ele não tem em si mesmo. Então, ele projeta no outro, acaba se aproximando de pessoas que sempre tem uma vítima e um algoz. Né? A pessoa que É está a muito chave e a vulnerável, fechadura, né, Carol? a chave e a fechadura. Né? Então, a pessoa acaba que ela é atraída por alguém que vai replicar um padrão de comportamento inconsciente que ela tem no seu modelo mental ou na sua ancestralidade. Sim. Ou seja, na sua história ancestral, da sua família. E aí ela vai sofrer, né, sofrer uma relação abusiva, muitas vezes não vai ter consciência disso, porque ela vai se sentir pertencente a um sistema. Até que às vezes ela começa numa situação de extremo, né, ou gerar um conflito, ou alguém de fora perceber isso, é que vai alertá-la de uma relação abusiva, e aí é que essa pessoa vai começar a tomar consciência. Mas às vezes a própria vítima, ela não consegue, né, se livrar ou Sim. deixar de estar nessas relações. E Aí sabe o que acaba acontece? uma encontra outra Encontra parecida. outra. Ela vai repetindo esses ciclos. Ontem, uma mulher, falou para mim assim: Agilimar, dentro da reprogramação emocional, eu fiz uma formação recente, Carol, de inteligência emocional para fazer reprogramações. E aí, na reprogramação, ela falou: eu não sei por que eu tive uma sensação
de saudade de uma relação que eu já tive no passado, que era muito destrutiva. Era uma relação abusiva, só que na época, mesmo a relação me fazendo muito mal, me causando muitas dores, mas parece que eu gostava, eu não conseguia me sair daquilo. Existia uma dependência emocional. E é o que Carol está dizendo. Quantas pessoas estão num relacionamento assim, que estão acabando com você, mas você meio que se acostuma ou gosta daquela situação inconscientemente, e você vai ficando e vai permitindo. Porque, como ela disse, se tem um algoz, alguém se permitiu ser a vítima desse algoz. Se tem uma fechadura, alguém está sendo chave dessa fechadura. E se você só consegue mudar as chaves que vão se conectar com você para ser chaves novas, se você trocar a fechadura, a gente não troca, não é a chave, é a fechadura. Então, se você mudar o modelo mental, os programas emocionais que estão em você, as chaves novas que vão chegar adequadas, coerentes com o estilo de vida que você quer ter. E aí o sofrimento vai começar a acabar, você não vai estar repetindo relacionamentos, né? Tem pessoas que estão no 10º relacionamento, assim, de passar 6 meses, 1 ano, ó. Uma pessoa falou aqui, acho que foi o Francinaldo, vou até ler aqui atrás, ele falou assim, ó: sou muito ciumento quando estou namorando, terminei um relacionamento por conta do ciúme, sou gay e já não sei o que fazer para deixar esse ciúme. Até essas questões também têm muito a ver com o autoconhecimento. Essa raiz do ciúme, por que que a gente está sempre nessa insegurança? Essa escassez de amor, né, Carol? Fala um pouco sobre o ciúme dentro dos eneatipos, já que ele está perguntando sobre isso. Perfeito. Normalmente, né, existem alguns eneatipos que têm uma tendência a terem mais ciúmes, Sim. né? Por exemplo, o 8. O 8 tem uma necessidade de controlar, de dominar, né? Porque a criança dele, ferida, teve uma sensação de incapacidade. Então, são pessoas que, às vezes, quando disfuncionais, têm uma sensação de posse do outro. Como também o 4. Né? O 4, quando disfuncional, ele tem um sentimento de abandono, né? Ele tem uma criança ferida que foi abandonada ou que internalizou assim, o sentimento de abandono. Então, ele tende, né, quando na fase adulta, e não cuida disso, de equilibrar, entender que isso foi uma situação infantil, ele acaba também se sentindo rejeitado, né, ou se sentindo abandonado, aí talvez buscando relações, Sim. né, em que isso é potencializado. Mas, normalmente, uma coisa que explica bem isso, Agelimar, são os instintos do Eneagrama. Né? Porque nós temos 3 instintos. Normalmente, uma pessoa tem um instinto que é dominante, um instinto que é normal e um que é reprimido. Né? As pessoas que têm o instinto sexual ou dominante ou reprimido, normalmente são pessoas que têm problemas com o ciúme. Né? Então, às vezes, o Enneagrama também nos dá essa possibilidade de, entendendo o instinto, buscar equilibrá-lo e ter harmonia nas relações. Olha, gente, que bacana. A gente está falando aqui de um universo de informação. Vocês percebam que tem tanta coisa para a gente estudar dentro desse tema do Enneagrama. E assim, tem pessoas que falam assim, Angelimar, mas essas formações não são só para quem vai trabalhar profissionalmente? Não, gente, é para a tua vida. É para gerar bem-estar para você. Então, no futuro, a gente quer aqui estar pronto no Instituto para estar recebendo formações assim, para estar recebendo você, por exemplo, aqui, vários outros treinamentos aqui, para poder oferecer isso para o nosso cliente, para poder as pessoas ter acesso a isso. Você, quando falava dessa criança ferida, eu sei que tem pessoas aqui que não conseguem ainda entender esse conceito. Quando a gente trabalha com o desenvolvimento humano, a gente olha para essa criança que todos nós carregamos ao longo da vida inteira. E que ela só quer ser amada, protegida, cuidada, se sentir segura, estar em nós. E só o nosso amor é capaz de dar para essa criança o que ela interpretou que não teve. Por que eu estou falando que ela interpretou? Já tive cliente que falou assim, não, Angelimar, mas eu tive uma infância maravilhosa. Eu recebi tudo que eu poderia ter recebido dos meus pais. Ok, isso foi o que te deram. A questão é o que você recebeu. Não é o que lhe entregaram, mas é como você interpretou.
pode ser que não tenha acontecido nenhum fato de trauma emocional, mas você tenha dado um olhar e um peso e um significado para a sua história diferente da realidade. E não é a realidade que manda, é a nossa interpretação. Faz sentido, Carol? Totalmente. E aí a gente, nesse momento, Angelimar, tira das costas dos pais a responsabilidade de Totalmente. culpá-los pelos nossos sofrimentos, Sim. né? Porque a Quando a gente gente está na entende que eles... formação, você tem filhos, né, Carol? Sim, acabou de vir me dar um cheirinho Acabou de ver? aqui. Os meus estão ali fazendo a tarefa, porque agora é online, né? A gente está sendo professor em casa. É, ela está na aula também. Você falou sobre os pais, e uma coisa, quando eu comecei a fazer as minhas descobertas do desenvolvimento, que eu começava a olhar para a minha relação com os meus pais, o primeiro sentimento a gente começa erradamente procurar o culpado. Aí quando você começa a entender que foi a sua interpretação, você livra eles das culpas e depois você se livra também da culpa, porque tem muitos pais que ficam assim, e agora? Como é que eu vou me relacionar com os meus filhos? Será que eu estou errando? E aí fica muito pressionado em relação a isso. Você precisa trabalhar dentro do amor. Entrega amor, cuida como você sabe, com a sabedoria que você tem, porque você nunca vai ter garantia que o outro, que aquela criança, vai ter o significado correto do que você está entregando. Mesmo que você busque fazer a perfeição, em algum momento nós falharemos, porque também somos humanos e às vezes repetimos comportamentos que alguém falhou com a gente sem se perceber está fazendo com os filhos também. Não é assim? É por isso que a gente fala, né, às vezes, por exemplo, tem as famílias em que o pai é alcoólatra, tem 2 filhos. E tem um que se torna um pai exemplar, É como verdade. uma forma de protesto, Sim. né, a questão do pai, e o outro, ele reverencia o pai de uma forma de repetir o comportamento dele. E acaba fazendo exatamente igual ao pai. Verdade. Né? Então, o que é isso? É como a pessoa, ela não é o que aconteceu com você, é o que você fez com o que aconteceu, que é o princípio de Pareto, né? 80-20. E você está falando sobre essa questão no nosso comportamento e também tem a projeção que a gente faz no outro que você procura para se relacionar. Se você tinha uma admiração muito grande pelos seus pais, é possível que você espere que no seu relacionamento o outro tenha o mesmo comportamento que seus pais tinham na relação com você. Ou você procura que eles sejam semelhantes, ou você procura o oposto, porque você está internamente, né, indignado com aquilo, você quer fugir daquilo. E essa projeção nem sempre vai trazer para você o resultado que você quer. Até porque são pessoas de contextos totalmente diferentes. A cultura, a família, dos 0 aos 7 anos, tudo que aconteceu. Quando a gente está falando sobre as feridas, olha aqui o meu amigo falando assim, ó, gente, sou um cara muito sincero no relacionamento. E confesso que isso às vezes acaba deixando alguns tristes. Só que ao mesmo momento acabo aconselhamos. Teria como explicar sobre, acho que ele está falando sobre ser sincero para as pessoas que convivem com ele, e às vezes pode deixar alguém triste, mas ele acaba trazendo isso como aconselhamento, né? Eu sempre penso assim, o que é que eu penso sobre essa questão do aconselhamento? Eu acredito que a gente só deve oferecer para as pessoas, nessa área de conhecimento humano, aquilo que elas estão buscando. Se a pessoa quer o desenvolvimento e está pedindo a você aquilo que você tem, a gente entrega. Porque ela está no tempo certo. Se ela não está buscando, é porque não chegou o momento dela. É o que a Bíblia fala de entregar pérolas aos porcos. Às vezes a gente fica se desgastando, tem aquela verdade, a gente quer entregar para a pessoa, só que ela não quer receber, ou ela não está pronta, não é o momento. Aí talvez se você for entregar agora, não cause nenhum efeito. Vai ficar só palavras soltas. O que é que você pensa sobre isso, Carol? Eu acredito assim, que para uma relação ter sucesso, a gente tem que, às vezes, ouvir mais, observar mais e calar menos. Às vezes, porque às vezes o que o outro precisa, né, é ser ouvido, ser notado, ser amado. E às vezes a questão da sinceridade não é um problema. Não é. O que é problema, às vezes, é a questão como você
vai comunicar o que você vai dizer. Então, às vezes, quando você procura ouvir um pouco mais a pessoa e procura transmitir o que você vai falar com amorosidade, percebendo se é importante para o outro o que você vai falar, provavelmente, né, você vai evitar alguns conflitos. Eu também, né, eu já fui muito a pessoa, muito, para mim a autenticidade de ser a minha verdade e a verdade do outro é muito importante. Mas eu percebi que, às vezes, nem todo mundo está pronto para lidar com algumas verdades. Então, eu aprendi a ter empatia, né, para a questão do outro, e só falar. Opa, deu uma travada. Voltou. Quando eu sou solicitada, e aí eu vou e manifesto a minha opinião. Então, isso, gente, fez com que eu tirasse um grande dor de cabeça. Outra coisa que eu queria falar, Gelimar, com relação aos relacionamentos, né, é, é uma experiência que eu tive com minha mãe, Sim. né? Porque minha mãe, ela é tipo 5 do Enneagrama, né? E aí, foi o maior ganho que eu tive ao conhecer o Enneagrama foi poder me relacionar melhor com minha mãe. Com ela. Porque o tipo 5 do Enneagrama, gente, ele é mental, Mental. ele é simbolizado pela coruja e é uma pessoa que tem o conhecimento como algo muito essencial. Daí, eu me achava muito diferente da minha mãe, porque eu sou emocional e sou relacional. Foi quando eu descobri que minha mãe se sente feliz quando ela está vendo um filme, quando ela está lendo um livro, que esse é o lazer que faz ela feliz. E eu me sinto bem quando eu estou me É. comunicando, quando eu estou com os amigos. Então, assim, foi muito incrível essa experiência que eu tive. E olha, isso aí pode ser aplicável a um relacionamento conjugal também, né? Porque às vezes fica essa forçação de barra de fazer as coisas toda hora juntos, Só um tá? instantinho, viu? E tem coisas que... Tá bom. Enquanto Carol vai, eu vou continuando aqui o papo. Ó, essa forçação de barra de sempre fazer as coisas juntos. Por exemplo, tem que assistir filme, tem que fazer isso, tem que ir para tal lugar, tem que caminhar. E nem sempre vai ser assim. Às vezes o outro quer fazer outra coisa e ele tem que ter a individualidade dele. E o Carol voltando, eu vejo muito assim no relacionamento o casal se cobra para fazer tudo junto. E nem sempre vai funcionar, porque tem coisas que um gosta, que se sente completo em fazer, e tem coisas que o outro não. Enquanto um quer estar lá vendo filme, a outra pessoa talvez quer fazer uma live, né? Quer vir aqui e se comunicar. E tem que ter, claro, as tarefas, os momentos juntos, mas tem que ter também o seu momento individual, compreender aquilo que te faz bem, que te torna pleno na tua essência, do teu tipo. Isso é muito massa a gente compreender. Quando você compreendeu a sua mãe, compreendeu você, tenho certeza que essa relação só teve a crescer cada dia mais. Eu também aqui, eu e a minha esposa somos bem diferentes, nós somos tipos bem diferentes. Aí, os filhos, a Vitória, que é a menina, ela é quase que minha cópia, e o menino é quase que a cópia da mãe, mas ele é mais puxado para o Olha, físico. Ele é para o físico, a mãe é mental, e a Vitória e eu somos emocionais. Então, nossa! Você faz um trabalho intenso aí, então. a gente tem um enneagrama completo aqui em casa. Isso é maravilhoso, porque a gente aprende toda hora uns com os outros. Porque sempre, gente, o outro vai ter muito a acrescentar, vai desenvolver em você muitas habilidades. Estou vendo que tá chegando aqui na live o nosso amigo Adamo, que é do Instituto Meta. Olha aí. Um abraço, Adamo. Que prazer receber você aqui nessa live, viu? Já vou começar a abrir aqui logo um convite. Logo, logo quero fazer algo junto com você aí, trazer você também para o pessoal conhecer, tá bom? Seja muito bem-vindo. Então, Carol, dentro do que você falou, eu quero voltar para esse ponto, porque nos atendimentos e nas empresas que eu vou, a gente começa a tocar na questão do relacionamento e do nosso passado, a relação com os nossos pais, sempre é um grande desafio, que para a maioria de nós fica pontos abertos que a gente não deu um olhar para isso ou não ressignificou ainda. E sobre essas questões, à luz do Enneagrama,
como trabalhar esse relacionamento com os pais. Você hoje com os seus pais, ou vivos ou não. Perfeito. Normalmente, as questões com os pais, né, elas têm, e aí também, né, tem a questão do complexo de Édipo e o complexo de Elétrica. Sim. Às vezes, ele é bem resolvido e torna o indivíduo funcional, equilibrado na fase adulta. Às vezes, né, ele não é concluso, não é bem desenvolvido, e aí a pessoa tende, na fase adulta, a transferir, a projetar, né, a sublimar e a introjetar diversas situações. Então, o que é que a gente compreende? No Enneagrama, a gente vai entender que, independente dos tipos dos nossos pais, nós deveríamos nascer com o eneatipo que nascemos por quê? Porque isso tem a ver com a nossa missão, algo de espírito, vão fazer, agilidade, é dar o tempero, é mostrar Sim. como nós vamos manifestar as questões da nossa personalidade. E às Sim. vezes também tem uma influência na questão dos instintos. Por exemplo, quando os pais têm uma tendência a ter um instinto autopreservação prevalente, ou o filho também vai repetir a questão do instinto autopreservação, ou ele vai rejeitar. E aí vai ter uma autopreservação reprimido. Tá? Então, tem essa questão da tendência. Os instintos estão mais relacionados com o relacionamento. Que aí tem tudo a ver com o tema da nossa live. Então, entender, né, os nossos pais, entender o porquê que eles fizeram o que fizeram, que é a questão do ajustamento criativo. Eles fizeram o melhor que poderiam fazer com a ferramenta que eles tinham, nos dá liberdade, nos dá reverência. Pai e mãe, eu agradeço, vocês deram o melhor que vocês tinham, mas agora eu me torno livre para construir a minha própria história. Porque tem muitos filhos que estão vivendo histórias que são dos pais. Tem muitos filhos, Agilimar, que se tornam pais dos pais. Dos pais. E aí eles deixam de viver as próprias vidas para, às vezes, assumir papéis que não lhe cabem. E aí isso já é um pouco de conceito de constelação familiar. É, verdade. Né? Já é um conceito de constelação. Ainda tem as pessoas que inconscientemente não querem crescer para não perder os pais. Então, elas vão continuar sendo aquelas crianças para ter essa proteção, para ter esse cuidado, ou que elas tiveram em excesso e se acostumaram, ou que elas tiveram em escassez e estão precisando. E, às vezes, entram num relacionamento amoroso projetando, exemplo, não tiveram a presença do pai, aí entram no casamento e projetam no marido esse amor que era para o pai ter dado. E vai esperar receber. E o marido entrega o amor, mas não o amor paterno. É um outro tipo de amor, é uma outra energia de amor. E aí a pessoa nunca sente que é amada, nunca sente que está completa, porque parece que nunca é suficiente, porque o que ela quer não é esse marido que vai dar, é essa figura do pai da infância. Então, resgatar essa criança e colocar essa criança para dizer para os pais: me perdoe, eu te perdoo, gratidão, né? Muito obrigado. Tinha que ser assim. Entender nossa história, gente, é libertador. E aí, Carol, essa semana são várias oportunidades, porque cada live tá mais massa. O pessoal tá amando aqui essa chuva de conteúdo, como estão dizendo. E até sexta-feira, cada dia vai ter um profissional aqui de várias áreas vindo participar. Mas na sexta, eu vou estar lançando aqui um treinamento online, 100% online, muito especial. Eu não posso nem falar o nome do treinamento, porque quando eu estava construindo, só o nome já me dá, assim, é tanto significado junto. E aí, quem está aqui nessas lives vai poder participar. E o valor, gente, está super acessível, é dentro desse novo modelo que a gente está agora, da nossa realidade, tá? Então, fica ligado, porque tem muita coisa vindo de conteúdo. Eu estou com 2 turmas online, e a gente está lançando mais uma. E eu queria que você também falasse, já que a gente está caminhando para o Instagram derruba a nossa live, sobre os seus treinamentos, como é que o pessoal pode ter acesso a conhecer mais o seu trabalho, o seu dia a dia, os seus Instagrams, tá? Angelima, assim, né? Eu acho que o curso presencial ele é muito rico,
mas a gente tem uma possibilidade de trazer um conteúdo de valor para as pessoas, assim como você faz, né? Então, a gente se adequou a essa forma online. E eu senti no coração agora, né, como eu admiro o seu trabalho, como eu, né, eu fui professora na pós-graduação aí no Cariri, né, dei aula, ministrei 2 disciplinas na pós de formação em coach da Estácio, né, e também ministrei algumas turmas de enneagrama. Eu quero presentear as pessoas, né, da tua região que me procurarem para se inscrever na turma do curso básico de Enneagrama Online, que terá com um voucher de 20% de desconto. Olha, gente, que massa. Né? É um presente aos teus alunos. É só dizer, olha, eu sou aluno do Agilimar, eu vi na live do Instagram dele, e aí a gente vai estar dispondo. Então, nós estamos com uma turma online, 100% online, que é um curso básico de Enneagrama. Para quem quer se autoconhecer, né, quer aproveitar aí nessa quarentena, esse confinamento, para conhecer mais de si. E eu vou fazer o seguinte, eu sinto no coração que eu vou dar uma bolsa 100% gratuita. A gente vai promover um sorteio, né, para quem está aqui, né, nessa. Eu senti, acho que printar printar essa live, a gente vai já dar um sorriso aqui, e para marcar os 4 Instagrams, né? Que é o do Agilimar, o do Instituto Agir, o do Instituto Luz, que é @inluxbh, e o Carolina Borges. A gente vai sortear e vai divulgar uma bolsa 100% gratuita, né, para os nossos alunos. O que você acha? Uau, achei top! Vamos fazer assim, ó. Eu acho que fica massa. Exemplo, vamos ver se você concorda. A live vai ficar salva e ela fica lá no Instituto Agir. A gente poderia usar lá, embaixo da live, a pessoa iria marcar 3 amigos nos comentários. Aí ele seguia os nossos 4 Instagrams. Seguia o meu, os 2 meus, os 2 seus. Quando a gente poderia sortear dos namorados. Sorteava sexta. Hoje é quarta-feira, né? Aí a gente faz ao vivo. Eu coloco no computador aquele sorteio GRAM, que faz automático. Aí vai ser bom porque também se tiver algum parente de alguém que não está aqui assistindo, mas que vai assistir no gravado, vai poder participar do sorteio também. O que é que você acha? Fica bom assim? Adorei, adorei, maravilhoso. Top. Gente, é um presente que se você for dar para o seu companheiro, sua companheira, é um presente que vai trazer uma transformação de vida, né? Então, assim, gratidão. E tem a ver com nossa missão, né, Agilimar? Nossa missão de vida. Quer contribuir. Eu tenho feito muito, Carol, workshops gratuitos aqui. A gente tem colocado em sala 50, 40 pessoas virtual. E são momentos muito lindos, assim, de transformação, de autoconhecimento, porque eu já fiz várias formações e quando eu vou criar um conteúdo, eu pego um pouco de cada coisa que eu acredito que é valiosa. Então, tem enneagrama, aí já tem lá constelação junto, aí tem inteligência emocional, tem o coach, tem a neurociência, tem hipnose, a gente pega análise comportamental, junta e fica fantástico o conteúdo. Vamos ver as regras. Vai ser o seguinte, ó. Vai aqui na live salva, marca 3 amigos, segue 4 Instagrams que eu vou colocar no texto, quais são os Instagrams que você vai seguir. E você tira print da tela da live ou você compartilha a live nos stories marcando os nossos 4 Instagrams. Combinado, Carol? Combinado, fechou. Aí na sexta-feira, no horário de Carol e no meu, a gente faz um ao vivinho rápido para fazer o sorteio. E eu vou ficar muito feliz em ver que tem alguém aqui dessa live do Cariri, conhecendo essa pessoa iluminada. Carol, assim, que Deus possa te fazer prosperar muito, que você possa abençoar muitas famílias com o conteúdo que você tem entregue, que se abram novas portas cada dia mais. E quem sabe a gente pode depois construir algo juntos, um curso virtual juntos, trocando, né? Tem muitas possibilidades aí pela frente. Eu fiquei feliz quando você aceitou o convite, porque para mim você é uma pessoa que eu admiro. Vi na sala e vejo o seu dia a dia. Se vocês não sabem, a Carol também é dentista, né? Assim. Tem aí um dia a dia bem corrido, de muitas atividades. É professora universitária e tem toda essa missão de contribuir com o autodesenvolvimento, com o autoconhecimento da gente. Carol, o curso que eu vou lançar na sexta
ele também tem um bônus. Qual é o bônus da sexta-feira? Quando a pessoa comprar a inscrição, ela ganha a inscrição do marido, ou da esposa, ou do namorado. Uau, que Porque bacana! vai ser um treinamento para trabalhar relacionamento. Então, quando você Muito comprar bom. o seu, você já ganha lá o ingresso da outra pessoa que você tem um relacionamento. Não é bacana? Muito bacana, que legal! Nossa, que Porque, porque bacana! eu percebo que é assim, às vezes a esposa se inscreve, aí quer que o marido se inscreva e ele não quer. E se ela já ganhar o ingresso dele, vai ser livre, vai ser sem pressão, ele entra no treinamento quando ele quiser, ele pode assistir gravado, porque os meus treinamentos a gente sempre grava, coloca no grupo do WhatsApp o link e a pessoa assiste a aula quando ela quiser, caso ela não queira assistir online. Porque o treinamento é online, para ter interação, para ter perguntas. Então, a live vai já terminar. Eu queria que a Carol deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão aqui. Também sobre esse momento que a gente está vivendo, de estar dentro de casa, de ter esse relacionamento colocado à prova, né? Porque aumenta os níveis de estresse, de ansiedade. Faz as tuas palavras aí, Carol. Eu quero dizer, né, que quando você achar que tudo estiver difícil, né, silencie e respire. Né? Antes de falar, proferir, ferir, machucar, gritar, silencie e respire. Se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que já vai transformar muita coisa na sua vida. Né? Então, em tempos difíceis, né, continue respirando. Que Deus, com certeza, no silêncio, Deus fala conosco. Então, essa é a minha dica. Agilimar, gratidão. Foi muito agradável estar aqui com você. Oh, que Gratidão a bom. todos pelo engajamento. É um público bem ativo, né? Não É é? um pessoal Imagina se tu vibrante. viesse, ó, se tu viesse à noite, porque tem pessoas que agora já voltaram a trabalhar. Então ficam assim, Gilmar, eu só vou ver a live gravada. Vamos depois marcar alguma coisa à noite, para o pessoal poder dar à noite, porque o público, ele Vamos. triplica esse número de pessoas que estão aqui. Mas eu quero dar gratidão à Laena, à Cecília Rocha, ao meu amigo Juarez, que está lá em Recife. Olha, gente, que bacana ver vocês aqui interagindo. Falaram assim, vai ficar muito concorrido o sorteio. Sério, interessante se fosse só entre os 10 da live. Mas nossa intenção é alcançar cada vez mais pessoas. Eu sei que vocês não querem o que é bom só para vocês. Vocês querem que isso aqui se estenda para mais alguém. De repente, sua esposa ganha, ela não está aqui na live. De repente, uma irmã, uma amiga sua, um colaborador da sua empresa ganha. Porque o Enneagrama também, gente, ele é super indicado para trabalhar em ambientes empresariais, tá? Então, não é Lideranças, só, não isso. é verdade? Perfeito para isso. Aqui no nosso Instagram, Carol, nesse instituto, nós trabalhamos sempre focado nas duas áreas. A gente trabalha a empresa e a pessoa. Uma coisa que eu sempre digo quando o empresário me procura, eu digo assim, olha, se você vai trazer sua equipe para treinar comigo, se eu vou fazer mentoria empresarial, eu também quero acompanhar você como líder, eu quero acompanhar os seus líderes também na função de pessoa que eles são, porque não tem resultado se a gente não se desenvolver enquanto pessoa, tá? Ó, o sorteio para quem está perguntando. Quando a live terminar, que ficar salva, quando eu for postar o texto da live, eu vou colocar o texto com as regrinhas do sorteio, que é aquelas regrinhas básicas. Segue o nosso Instagram, os 4 Instagram, marca 3 amigos, reposta a live nos seus stories, marcando nós 4, e aguarda para sexta-feira para você entrar aí, ó, totalmente nesse mundo do Enneagrama. Carol, Deus te abençoe, um cheiro, um beijo no coração. Vamos fazer uma foto aqui, um print, né? Vamos, Vou tirar vamos minha luz sim. aqui do meio aqui, vamos lá. Vou preparar aqui para a gente fazer bem, bem massa. Deixa eu botar meu óculos para me ficar mais intelectual, igual a Carol. Eu acho que foi, viu? Show, você me manda depois. Mando sim. E aí, Carol, não sei se você viu que eu tive recente, as minhas contas aqui no Google foram hackeadas e nós perdemos. Você não soube, né? Não. Pois é, olha, não sei se você percebeu que eu lhe segui ontem no meu Instagram, Gilimar Martins, que eu já te seguia no outro, mas o que aconteceu? Sábado passado, eu respondi uma mensagem do Instagram. Entrou na minha conta do Google, eu perdi canal do YouTube, perdi Instagram, tudo que estava ligado
minha conta do Google. Aí a gente tá Meu Deus. recomeçando. O Instagram pessoal lá já tinha 11 mil seguidores. A gente tá começando do zero, minha irmã. Mas com Meu muita fé. Deus. Pois é. E o canal do YouTube também. Então, aqui tô pedindo pro pessoal que tá aqui, vai lá seguir a gente, pra gente voltar para ter os resultados que a gente tinha antes. Se inscreve no canal, que lá tem música e tem motivação. Então, Carol, um cheiro. Volte Um cheiro. sexta-feira, te espero para fazer o sorteio, tá Sim, bom? sim. Tá certo. Um grande Tchau, cheiro. Tchau, gente. tchau. Bom dia. Bom dia.